Você está prestes a cometer um erro nas próximas eleições. Acreditar que tudo se decide na escolha do presidente é exatamente o que mantém tudo como está. Enquanto a atenção fica no topo, são deputados e senadores que escrevem as regras, aprovam leis e decidem, na prática, o que acontece no país. Ignorar isso não é só desinformação, é abrir mão do seu próprio voto. Antes de escolher um nome para presidente, entenda uma coisa: o rumo do país não depende de uma pessoa só. A ideia de que educação não é prioridade agora costuma aparecer disfarçada de urgência. Crise fiscal, segurança, infraestrutura, saúde. Sempre existe algo mais imediato. O problema é que isso cria um ciclo onde o país vive apagando incêndios e nunca resolve a causa estrutural. Educação não é gasto de retorno rápido, então, politicamente, ela perde espaço. Mas, economicamente, é exatamente o que define o longo prazo. Quando um país adia investimento em educação básica, formação de professores e qualidade do ensino, ele limita sua própria produtividade futura. Isso se reflete em mão de obra menos qualificada, menor inovação, dependência de commodities e dificuldade de competir globalmente. Não é coincidência que países que hoje são considerados desenvolvidos tenham tratado a educação como prioridade décadas antes de colherem resultados. Além disso, educação impacta diretamente outras áreas que parecem mais urgentes. Baixa escolaridade está ligada a maior desigualdade, menor renda média e até mais pressão sobre sistemas de saúde e segurança. Ou seja, ao tratar a educação como algo secundário, o país acaba ampliando justamente os problemas que tenta resolver primeiro. O contraponto, sem educação, nada vem depois, não é só um slogan. É uma relação de causa e efeito, crescimento sustentável, instituições mais eficientes e até uma sociedade mais crítica e participativa dependem de uma base educacional sólida. Ignorar isso pode até dar fôlego político no curto prazo, mas cobra um preço alto no futuro. Ponto: corrupção é pequena e inevitável. Contraponto: pequena vira regra e destrói tudo. A frase corrupção é pequena e inevitável funciona como uma espécie de anestesia coletiva. Ela reduz a percepção do problema e cria a sensação de que não vale a pena combatê-lo com seriedade. Quando isso se torna normalizado, o foco deixa de ser erradicar práticas corruptas e passa a ser apenas administrá-las, o que na prática abre espaço para que cresçam. O efeito não é só moral, é econômico e institucional. Mesmo desvios considerados pequenos se acumulam, distorcem prioridades de investimento, encarecem obras, reduzem a eficiência do Estado e afastam confiança, tanto da população quanto de investidores. Ao longo do tempo, isso cria um ambiente onde regras formais perdem força e decisões passam a ser guiadas por interesses paralelos. Além disso, tratar a corrupção como inevitável enfraquece mecanismos de controle. Se a expectativa é que sempre vai existir, a cobrança diminui, a fiscalização perde força e o custo político de práticas ilícitas cai. Isso gera um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais tolerada, mais disseminada. Quanto mais disseminada, mais normal parece. O contraponto, pequena vira regra e destrói tudo, resume bem esse processo. Não é que cada ato isolado vá derrubar um país, mas a soma constante deles corrói a capacidade do Estado de funcionar corretamente e compromete o desenvolvimento no longo prazo. Ponto. Reforma política não é necessária. Contraponto. Sem mudança no sistema, nada muda de verdade. A ideia de que reforma política não é necessária costuma surgir quando mudanças estruturais ameaçam quem já se beneficia do sistema atual. É uma forma de manter as regras do jogo como estão, mesmo que elas gerem distorções claras na representação, na governabilidade e na qualidade das decisões. Sem ajustes no sistema político,
problemas como fragmentação excessiva de partidos, alianças pouco transparentes e incentivos desalinhados continuam se repetindo. Isso dificulta a formação de maiorias consistentes, torna a tomada de decisão mais lenta e abre espaço para negociações baseadas mais em interesses imediatos do que em planejamento de longo prazo. Além disso, quando o sistema não evolui, ele perde capacidade de refletir a sociedade de forma fiel. A distância entre eleitores e representantes aumenta, a confiança nas instituições diminui e cresce a sensação de que nada muda, independentemente de quem esteja no poder. O contraponto, sem mudança no sistema, nada muda de verdade, aponta exatamente para isso. Políticas públicas podem até variar, mas se as regras que estruturam o poder continuam as mesmas, os resultados tendem a se repetir. Reformas políticas não garantem solução imediata, mas sem elas, a chance de transformação real fica bem limitada. Ponto. Falta dinheiro, esse é o problema. Contraponto, dinheiro tem, gestão é o que falta. A frase, o problema é só a falta de recursos, simplifica demais uma realidade mais complexa. O Brasil arrecada muito em termos absolutos, mas a forma como esses recursos são distribuídos e utilizados nem sempre é eficiente. Quando tudo é reduzido à falta de dinheiro, evita-se discutir desperdícios, prioridades mal definidas e baixa qualidade do gasto público. Na prática, parte significativa dos recursos se perde em ineficiência. Obras mal planejadas, projetos interrompidos, custos inflados e políticas que não geram resultado proporcional ao investimento. Isso não significa que dinheiro não seja importante. Ele é, mas sem gestão eficaz, mais recursos não garantem melhores resultados. Além disso, essa narrativa cria um incentivo perigoso. A solução automática passa a ser aumentar a arrecadação, mais impostos ou dívida, em vez de melhorar a gestão do que já existe. Isso pode pressionar a economia, reduzir competitividade e, ainda assim, não resolver os problemas estruturais. O contraponto, dinheiro tem, gestão é o que falta. Chama atenção justamente para isso. Países com níveis de arrecadação semelhantes conseguem resultados muito melhores, porque priorizam eficiência, avaliação de políticas públicas e responsabilidade na execução. Sem melhorar a forma de usar os recursos, aumentar o volume tende a ter impacto limitado. Ponto. Estado grande garante desenvolvimento. Contraponto. Estado inchado trava quem produz. A ideia de que um Estado grande garante desenvolvimento parte de um raciocínio incompleto. Tamanho não é sinônimo de eficiência. O que realmente importa é a qualidade da atuação estatal, como ele regula, investe, presta serviços e cria condições para a economia funcionar. Quando o Estado cresce sem critério, ele tende a se tornar mais lento, caro e difícil de gerenciar. Estruturas inchadas aumentam a burocracia, elevam custos e podem reduzir a capacidade de resposta a problemas reais. Em vez de facilitar, acabam travando decisões e desestimulando quem produz e investe. Isso não significa que o Estado deva ser mínimo ou ausente. Países desenvolvidos têm estados fortes, mas não necessariamente grandes, no sentido de ineficientes. Eles são focados, com instituições que funcionam bem, regras claras e capacidade de executar políticas públicas com qualidade. O contraponto, Estado inchado trava quem produz, destaca justamente o risco do excesso sem eficiência. Um Estado que tenta fazer tudo, mas faz mal, pode acabar prejudicando o crescimento em vez de impulsioná-lo. O equilíbrio está menos no tamanho e mais na capacidade de entregar resultados. Ponto. Privatizar piora tudo. Contraponto. Depende. Eficiência também importa. A frase privatizar sempre piora os serviços
transforma um tema complexo em uma regra absoluta, e isso raramente corresponde à realidade. Existem casos de privatizações mal feitas, com contratos frágeis ou regulação insuficiente que de fato geram problemas. Mas também há exemplos em que a gestão privada aumentou a eficiência, ampliou o acesso e melhorou a qualidade. O ponto central não é privatizar ou não, e sim como isso é feito. Sem regras claras, metas de desempenho, fiscalização efetiva e concorrência, qualquer modelo pode falhar, seja público ou privado. Quando esses elementos existem, a chance de melhoria aumenta, independentemente de quem opera o serviço. Além disso, manter tudo sob gestão estatal não garante qualidade automaticamente. Serviços públicos também podem sofrer com ineficiência, falta de investimento e baixa accountability. A comparação real não é entre ideal público e ideal privado, mas entre modelos concretos com seus incentivos e resultados. O contraponto depende, eficiência também importa. Resume bem, o foco deveria estar no desempenho entregue à população. Privatização não é solução mágica, mas também não é problema por definição. É uma ferramenta que pode funcionar bem ou mal, dependendo da execução e da governança. Ponto. Impostos altos fazem o país crescer. Contraponto. Excesso sufoca quem gera riqueza. A ideia de que impostos altos fazem o país crescer parte de uma meia-verdade. A arrecadação é necessária para financiar serviços públicos e investimentos. O problema é quando isso vira justificativa para elevar a carga sem considerar eficiência, retorno e impacto na economia real. Quando os impostos são muito altos, especialmente sobre consumo e produção, eles encarecem bens e serviços, reduzem o poder de compra e diminuem a competitividade das empresas. Isso pode frear investimento, desestimular a formalização e limitar a geração de empregos. Em vez de impulsionar crescimento, o excesso acaba criando um ambiente mais pesado para quem produz. Além disso, não é só o quanto se arrecada, mas como se arrecada e como se gasta. Países com carga tributária elevada costumam oferecer serviços públicos de alta qualidade e um sistema mais simples e transparente. Quando isso não acontece, a percepção é de custo alto com retorno baixo, o que reduz confiança e eficiência econômica. O contraponto, excesso, sufoca quem gera riqueza. Destaca esse limite. Tributos são essenciais, mas quando ultrapassam certo ponto sem melhoria proporcional nos serviços e na gestão, passam a agir mais como freio do que como motor do desenvolvimento. Ponto. Burocracia protege o cidadão. Contraponto. Na prática, protege o sistema. A ideia de que burocracia protege o cidadão tem um fundo de verdade. Regras, controles e processos existem para evitar abusos, garantir direitos e dar previsibilidade. O problema surge quando isso se expande além do necessário e vira um sistema pesado, lento e difícil de navegar. Burocracia excessiva cria barreiras para abrir empresas, investir, contratar e até acessar serviços básicos. Em vez de proteger, ela muitas vezes transfere poder para quem domina o sistema, enquanto dificulta a vida de quem tenta cumprir as regras. Isso aumenta custos, reduz eficiência e pode até incentivar a informalidade. Outro efeito é o desalinhamento entre intenção e resultado. Processos muito complexos não necessariamente aumentam controle real. Às vezes, só multiplicam etapas sem melhorar a fiscalização de fato. Enquanto isso, atividades produtivas ficam travadas esperando aprovações, licenças e validações que poderiam ser mais simples. O contraponto, na prática, protege o sistema, aponta para esse desvio. Em vez de servir ao cidadão, o excesso de burocracia acaba mantendo estruturas internas e rotinas que se justificam por si mesmas. Simplificar não significa abrir mão de controle, mas torná-lo mais inteligente e eficaz. Ponto. Planejamento pode esperar.
Contraponto. Sem longo prazo não existe futuro. A ideia de que planejamento de longo prazo não é urgente nasce da pressão por resultados imediatos. Governos lidam com ciclos curtos, cobranças constantes e crises frequentes. Então, decisões acabam focadas no que dá retorno rápido, visibilidade, impacto político e solução pontual. O problema é que desenvolvimento real não acontece no curto prazo. Infraestrutura, educação, inovação e reformas estruturais levam anos, às vezes décadas, para gerar resultado. Quando o planejamento de longo prazo é deixado de lado, o país entra em um ciclo de ações reativas, sem continuidade e sem direção clara. Isso também gera desperdício. Projetos são iniciados e abandonados, prioridades mudam a cada gestão e políticas públicas não têm tempo de maturar. Sem consistência, mesmo boas ideias perdem eficácia porque não são sustentadas ao longo do tempo. O contraponto, sem longo prazo não existe futuro, destaca exatamente essa lacuna. Planejamento não elimina urgências, mas organiza o caminho para que decisões de hoje construam resultados amanhã. Sem isso, o país até avança em momentos isolados, mas dificilmente sustenta progresso. Ponto. O Brasil é pobre por natureza. Contraponto. Rico em recursos, pobre em decisões. A ideia de que o Brasil é pobre por natureza ignora completamente o potencial real do país. O Brasil tem abundância de recursos naturais, um mercado interno grande e uma posição estratégica relevante. O problema nunca foi falta de base, e sim como essa base é utilizada ao longo do tempo. Esse tipo de narrativa é perigoso porque cria um senso de fatalismo. Se a pobreza fosse natural, então não haveria muito o que fazer além de administrar limitações. Isso reduz a pressão por mudanças estruturais e enfraquece a busca por soluções mais eficientes em áreas como educação, gestão pública e ambiente de negócios. Na prática, o que limita o desenvolvimento são fatores construídos, decisões políticas, qualidade institucional, produtividade, segurança jurídica e capacidade de planejamento. Países com menos recursos naturais conseguiram se desenvolver justamente porque organizaram melhor esses elementos. O contraponto, rico em recursos, pobre em decisões, resume bem: o potencial existe, mas sem escolhas consistentes e bem executadas, ele não se transforma em prosperidade. Não é uma questão de destino, e sim de direção. Você pode trocar o presidente e nada mudar. Porque não é só quem governa, é quem permite governar. Enquanto o foco estiver apenas no topo, o sistema continua o mesmo, operando sem resistência real. O presidente aponta o caminho, mas são deputados e senadores que decidem se o país anda, trava ou simplesmente gira em círculos. Todo mundo mente, inclusive quando dizem que a escolha começa e termina entre A ou B.